estamos de volta para o programa Você Pode Ser Feliz e sempre você vai tendo esta certeza de que você é feliz. Aliás, Evangelho de João, tenho dito essas coisas para vocês, tudo aquilo que Jesus nos contou, nos falou, nos ensinou, para que a minha alegria esteja em vós e a minha alegria seja plena. A alegria do cristão em saber ressignificar os seus valores e poder, portanto, ter uma fé aliada. Hoje é dia de finados, então a nossa fé é a nossa aliada. Quando você crê, você consegue ver além das aparências e consegue ir, portanto, além, muito além do que você pode imaginar. Porque a vida não é uma mentira, a vida não é um engodo. A vida é o maior dom que Deus nos deu e deve ser vivida com amor, com intensidade. Por isso eu pergunto para você, como que você está se sentindo hoje? Está amargurado, está cansado, está cansada? O que está, portanto, te perturbando? Partilhe com a gente. Nós estamos aqui para orar por vocês. Estamos aqui para que esta palavra entre profundamente e dissipe as trevas do seu medo, da sua angústia. Então, como que está seu coração hoje? Pense, reflita. E se você quiser se manter no anonimato, lógico, nós vamos manter. Mas o importante é que você partilhe. Nunca se esqueça que a fala é terapêutica. Quando eu consigo me expressar, eu consigo, portanto, ressignificar muitos dos antivalores que muitas vezes estão dentro da gente. Não vou nem chamar de valores. Olhar para dentro de si é ter a certeza que Jesus habita dentro de nós mesmos. Eu quero agradecer a novos sócios. Olha que maravilha, você, Patrícia Antônia Dias Carneiro de Campinas, tornou-se uma nova sócia. Muito obrigado, porque você se torna uma missionária com a gente. Ajuda-nos a estar, portanto, falando dessas maravilhas do Evangelho, dessa boa nova que dá um novo alento na nossa existência, porque torna a dizer, a fé é nossa aliada. A fé favorece a tudo. Jamais irá contra o homem, mas irá, muitas vezes a gente sofre com a fé, mas é para esculpir o homem, para lapidar a pedra preciosa que é você, tirar talvez todos os defeitos e, enfim, tudo aquilo que não deixa você brilhar e você possa confiar realmente em você. Vamos colocar suas intenções aqui também, Patrícia. Você também pede oração pelo casal, por muitas pessoas, por toda a família e seus familiares. Quero agradecer a você, Ana Mary Moreira Soares, de Sete Lagoas, Minas Gerais, também tornou-se uma sócia, seja bem-vinda. Você pede cura e libertação, depressão, paz espiritual, enfim, por todos os membros da sua família. Agradecer a você, Vilma Martins Deniz, de Sete Lagoas, Minas Gerais, porque também tornou-se uma sócia, seja bem-vinda. Você pede pelas almas de Dalton, Geraldo, Geni e tantos outros que você colocou aqui, com certeza estaremos orando, porque Jesus ora, né, a nação do Espírito, por todos aqueles que partiram e estão em Deus. E agradecer a você, Maria Alves de Oliveira Luz, de Curitiba, porque também tornou-se sócia. Muito obrigado, seja bem-vinda em nosso meio. E também quero registrar as intenções da Iraci da Costa Salviano de Guarulhos. Ela pede oração também pelas almas de alguns parentes e também pelos familiares. A Maria Divina da Silva Santos, de Santa Isabel, também pede pelas almas de Valdomiro, Cândida, Antônio, Rita, enfim, os familiares. A gente tem toda a certeza de que quando a gente fala, a gente está sempre pedindo. Deus conhece as nossas intenções e o nosso tempo às vezes um pouco é curto. Eu espero que vocês entrem nessa sintonia. Não deixar que certas situações possam obscurecer aquilo que é nosso, a fé. José Lopes Medeiros de Campinas também pede pelas almas de João e também dos membros da sua família. Sandra de Fátima Macedo de Laçance, Minas Gerais, por todos os falecidos da família, pelos amigos e também pede pela paz de todos e também aqui pela Rede Século XXI. Obrigado. A Valentina Santina Dias Teixeira de Igaraçu, do Tietê. Ela também pede pelas almas de Antônio, Maria, Durval, Sérgio, enfim, de todos aqueles que estão tão vivos no seu coração. Natécia Gomes Pereira, de Natal, Rio Grande do Norte, também pede oração pelos seus familiares, as suas necessidades. Maria Aparecida Bento de Oliveira, de Taboão da Serra, também oração pelo Bruno, pelo Renato, pela Zenaide e toda a família. Ana Simplício de Jesus, Belo Horizonte, Minas Gerais,
pede pela saúde, paz e construção da família. Ivone da Silva Vieira, Belo Horizonte, Minas Gerais, pela cura da coluna da Ivone, saúde dos netos e dos filhos e assim por diante. Só quero lembrar você, meu irmão, minha irmã que tornou-se sócio, que vocês receberão a revista Brasil Cristão. A revista Brasil Cristão é um presente que vocês recebem de toda a nossa equipe aqui. Ó. Você se torna sócio, você contribui e depois você, portanto, recebe como um presente nosso. Você não só doa, mas você também recebe. Aqui é uma troca. É dando que se recebe. Como é perdoando que se é perdoado e assim por diante. Na página 10, por exemplo, o paraíso, onde é que fica? Né? Tem aqui o Padre Air. Ele vai nos dizer, portanto, que já que ninguém morre porque quer, morramos com o coração agradecido a Deus, para que Ele abra as portas do paraíso para nós. O paraíso está ali, bem próximo dos que são contagiados pelo meu testemunho e pela minha convicção de ser e pensar diferente. Então, olha, esses artigos e outros. E lembrando hoje, por exemplo, aquela oração de Santo Agostinho, quando ele diz: a morte não é nada, apenas passei para o outro lado da vida, já verás, tudo está bem. Existe esse mundo que está tão invisível aos nossos olhos, mas na certeza de que Deus constrói esse mundo de vida, não de morte. E oxalá que a nossa fé, que é a nossa aliada, faça com que você consiga ver e não saia, portanto, falando coisas inexpressivas pela vida. Às vezes a gente fala de coisas inexpressivas, murmura com relação à vida, com relação à morte. Às vezes a morte de uma pessoa prematura, por exemplo, começa a ficar num desespero. Não que a morte seja a vontade de Deus, mas Ele acabou com a morte. Ele quer a vida, mas às vezes acontece acidentes, problemas, dificuldades, doenças que entraram na corrente genética, uma série de situações. O importante é que nós refutemos aquilo que pode nos fazer mal e não nos deixa, portanto, estar aliado à vida, mas ter esta fé. E a fé é algo que vem de Deus. Ela é a nossa aliada. Carta de Paulo aos Coríntios: fé, esperança, amor, caridade. Vem de Deus. E aí eu posso dizer: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a fé de todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo, para que não vacilem em meio aos problemas, às dificuldades e não se entreguem à dor daqueles que partiram, mas tenham a certeza que estão vivos em Deus. A saudade, sim, dói, mas a saudade é amor que ficou. Se esse amor está em mim é porque essa pessoa deixou saudade no meu coração. Porque se passou pela minha vida e não deixou saudade, então eu não tenho lembrança dessa pessoa. Mas falando do tema, nós temos um VT que eu gostaria de mostrar para vocês. Veja, interessante como uma pessoa vai descobrindo a missão perante a história, perante tudo aquilo que a vida vai lhe propondo. Como é importante você não se fechar no seu obstáculo, mas ver que aquela dificuldade, ela pode ser uma solução para tantas outros problemas que a vida vai surgindo. E você pode ir ressignificando a sua vida. Portanto, a vida hoje, ela tem um sentido quando a gente vive com sentido, vive com alegria, vive com esperança e assim por diante. Olha, quando a gente eu, por exemplo, quando vou ao velório, né, a palavra velório porque tem a vela que simboliza essa representação, estamos velando aquela pessoa, e o padre vai, ou o ministro, e faz uma encomendação chamada exéquias. Exéquias é uma palavra grega que significa as últimas homenagens que nós prestamos àquele nosso irmão que cremos que está vivo. Nós não estamos celebrando a morte, mas a vida. E nesse VT a gente vai perceber um pouco isso. Vamos lá para a gente poder refletir. Este é o Du Rangel. Ele já trabalhou bastante na dramaturgia da Rede Século XXI. Atuou nos testemunhos dramatizados e foi também um dos 12 discípulos de Jesus. Pedro! Encontramos o Messias! Encontramos o Cristo! Encontramos, Pedro! E como desafio, o Du Rangel vai precisar rogar a Deus por vivos e mortos, enterrar os mortos.
Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu teria dito a vocês. Porque a palavra, ela esclarece, né? E muda a nossa compreensão. Porque naquele dia realmente foi uma surpresa, né? De todos os desafios corporais e espirituais, me escolheram justamente aquele que realmente eu tenho mais dificuldade de lidar com ele. Esse desafio para o Eduardo é muito difícil, porque falar da morte para ele é muito complicado. O desafio é escolher a dedo, né? O Du e a Simone são casados há 16 anos. O filho mais velho, o Vitor, tem 12. E agora ela espera a Maria Eduarda. Já é costume rezarmos todos os dias pela nossa família, ainda mais agora que ela está crescendo. Temos o costume de todo dia pela manhã rezar um terço. E eu e minha esposa estamos aqui no cemitério da Saudade para também rezar pelos falecidos. E ali, eu e Simone ofertamos nossa oração em memória daqueles que já se foram. Para desmistificar o meu medo da morte, eu quis conversar com pessoas que trabalham em funerárias. Eles falaram do trabalho deles, o que foi muito importante para o meu crescimento. É um trabalho diferente, que você tem que saber lidar com as pessoas, é um momento triste das pessoas, então você tem que saber lidar com elas. É triste, né? Mas... E até tem um caso que tem um tempinho já, uma pessoa de uma família chegou para mim e falou assim, é você quem vai preparar o corpo da minha mãe? Aí eu falei, sim, sou eu. Ela falou assim, cuida bem dela, porque eu amava ela. Aí ela falou assim, não, eu não amava, eu amo minha mãe. Que é a parte difícil da pessoa, né? É o momento mais difícil dela, porque ela é a parte que está perdendo um ente querido, né? E no aspecto espiritual, você acha que a morte é o fim? Para mim, eu acredito que não, né? Eu acredito que nós estamos de passagem aqui. A hora que a gente vê o corpo ali sem vida, eu acredito que depois tem a vida eterna, né? E eu acredito que ali fica somente a matéria, o corpo. E na verdade a nossa vida vai ser dali para frente. Muito bem, muito interessante. Isso faz a gente pensar e ter a certeza de que quando eu penso na morte, eu preciso entender a vida. Aliás, eu só posso entender a morte vivendo. Porque quando eu vivo bem, eu não tenho medo de enfrentar a morte. Com certeza. Eu entender esta dinâmica da existência, nascemos, ontem não éramos nada, nem pensávamos, éramos pulsões, depois fomos dando margem à nossa reflexão e assim por diante. E hoje a gente pode pensar, refletir, mas será que pensamos verdadeiramente ou será que estamos fechando a nossa vida nos nossos enganos? Por isso que é interessante aquilo que o Du fez, ele tem esse momento de oração, portanto de intimidade com Deus para pedir por aqueles que partiram, porque acreditamos na vida. Vai para a terra de onde saiu, volta ao pó, mas temos a certeza de que estará em Deus. E como diz Santo Agostinho, que foi um homem muito profundo na sua oração, ele dizia, uma flor no túmulo, ela fenece, ela morre, ela murcha, mas uma oração é colhida por Deus. Por isso que nós estamos aqui vivendo este momento de oração, queremos orar por aqueles que partiram, mas lembrando, portanto, também desses que trabalham na administração, portanto, das funerárias e assim podemos lembrar. Olha, achei muito interessante
quando aquela pessoa dizia, por favor, cuida bem da minha mãezinha, do seu corpo que você vai preparar, porque eu a amo muito. Muito interessante isso. Então, nós vamos ver depois a segunda parte do VT e uma terceira parte depois, e tudo isso ajuda a gente a pensar, tudo isso ajuda a gente a refletir. Mas o importante é que eu possa estar vivo hoje e não deixar que a morte venha causar medo. Não tenhas medo, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai lhe dar o reino. Jesus inaugurou o reino dentro de você, essa maneira nova de olhar, de pensar, de refletir, essa maneira de estar vivo em meio a tantas dificuldades e ser feliz. Isso é fundamental para nós. Então você pode nos ligar, 0 operador 19 3871 9620, falar daquilo que você quer pedir e também as suas dificuldades, sei lá, o que for, não importa. Se você tem telefone fixo, você liga 0800 777 0021 e também nós podemos conversar, portanto, através dos pedidos que você irá fazer ou pelas redes sociais. Vamos fazer um pequeno break, voltamos em seguida.